Boa noite, meus amigos. Olá, aqui é o professor Ronisson e hoje, eu vou começar uma série de vídeos e postar um- alguns comentários falando sobre parte dos nossos slides. Cada vídeo nosso vai ser uma pequena seção do nosso roteiro da nossa aula, tá? E aí, o conteúdo onde nós paramos foi no slide 2 sobre as características do sistema distribuídos, tá? E as metas de implementação. Então, nós vimos a parte de transparência e agora eu vou falar sobre abertura, ok? Então, esse conteúdo inicia a partir do slide número 18. Então, o que é a abertura para um sistema distribuído na hora de projetar, na hora de definir suas características? Então, a abertura é a característica que diz que o nosso sistema distribuído tem a capacidade de interagir com outros sistemas de serviços abertos, independente do ambiente que ela se encontre. Por exemplo, eu tenho uma abertura para interagir com uma implementação web de outra linguagem de programação. Desde que ela tenha a característica de abertura, ela pode ser integrada à nossa plataforma, ao nosso sistema, certo? Então, para que essa característica seja adquirida, seja implementada, então o nosso sistema deve ter conformidade com uma interface bem definida. Como assim, uma interface bem definida? Quer dizer que existe uma forma de comunicação entre o sistema A e o sistema B, seriam os nossos sistemas distribuídos, e o sistema ao qual eu quero anexar como serviço. Então, os nossos sistemas devem dar suporte à portabilidade de aplicações por meio dessa interface, e os sistemas devem facilitar a interoperação entre plataformas. Tá? Então, a obtenção da abertura torna o nosso sistema distribuído independente. Como assim independente? Independente da heterogeneidade, seja do ambiente, seja do hardware, seja da linguagem de programação ou da plataforma que elas inserem, certo? Seja na nuvem, seja numa intranet, na internet, do servidor web, etc. Tá? Então, essa abertura ela oferece serviços de acordo com as regras que nós descrevemos, que nós padronizamos, baseado em uma determinada sintaxe e semântica do serviço. Como assim, professor? Quando nossos sistemas distribuídos vão anexar novos serviços de sistemas que não pertencem a ele, ou são de plataformas diferentes, de ambientes diferentes, essa nossa aplicação deve ser adaptada a trabalhar com um determinado protocolo, por exemplo, como a gente tem nos sistemas distribuídos, ou nos web services. Como assim os web services? Existe o SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, se eu não me engano é esse o termo, SOAP. Esse protocolo é um protocolo simples de comunicação entre sistemas de web service. Então, ela abstrai diversos detalhes da comunicação entre um sistema e outro. Como assim, professor? Quer dizer que tipos de dados, mesmo que venham de arquiteturas de computadores diferentes, mesmo que determinados comandos ou funções que venham de linguagens diferentes, podem ser conversadas entre essas duas aplicações. Então, as redes de computadores são imprescindíveis para isso. Então, além dos protocolos, das interfaces, como a gente falou aqui atrás, as IDLs, Cadê? São as linguagens de interface, de definição de interface, São essas IDLs que auxiliam a gente a desenvolver a nossa abertura do nosso sistema. Então, elas estão focadas na sintaxe e especificam
as funções que serão chamadas pelos sistemas. Então elas são ditas completas e neutras. Como assim completas e neutras? Quer dizer que que essas especificações em IDL, na linguagem IDL, elas podem abordar, abranger de maneira completa, ou seja, pode fazer com que a função que seja chamada do sistema A para o sistema B não precisa saber como vai ser implementada, não precisa saber se o tipo de dado é X ou Y, como esse tipo de dado se comporta na memória ou dentro do processador, dependente disso. Né? E neutras, porque eles são independentes de linguagem de programação. Né? Então, essas especificações são tudo que é necessário para a implementação da nossa abertura, né? Para que eu possa aderir novos serviços à minha plataforma, ao meu sistema distribuído. Tá? E essas especificações dão a aparência da nossa implementação. Então, completude e neutralidade são as duas características da abertura, porque trazem interoperabilidade, ou seja, é o ponto de duas implementações diferentes podem coexistir e trabalhar juntas, e trazem a portabilidade, que caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um determinado sistema pode executar no sistema B, sem que haja modificações pesadas, né? Então, para as pessoas que são do mundo da programação, por exemplo, existem linguagens de programação ainda hoje, né, que são utilizadas, e quando você passa, por exemplo, a sua codificação de um sistema operacional Windows para um Linux, há uma grande diferença na hora de executar. Pode ser que existam bibliotecas no Linux ou no Windows que não existem na outra plataforma na qual eu quero chamar, a qual eu quero portabilizar. Né? Então, portabilidade é isso, é quando eu consigo trazer um determinado código, programa para uma outra plataforma, outra arquitetura e consigo executar sem que haja modificações, certo? Então, para requerer o suporte, né, para políticas em diferentes especificações, para aplicações e usuários, né, tem algumas perguntas que a gente tem que abordar para garantir a abertura. Por exemplo, qual o nível de consistência que é requerido no nível de cache? Como assim? Aquelas informações que ficam, digamos assim, já preparadas para serem acessadas por serem muito utilizadas ou pelo curto espaço de tempo que foram utilizadas. Quais operações se permite o download de código? Quais os requisitos de qualidade de serviço devemos ajustar face à variação de banda largura de banda, desculpe. E qual o nível de sigilo é requerido para comunicação? Então, eu tenho políticas de abertura, né? E são essas minhas especificações, como eu consigo introduzir novas chamadas de função, novos sistemas no meu novos serviços na minha plataforma distribuída. E essas políticas, né, tem que ter esse cuidado com cada um desses tópicos, digamos assim. Então, idealmente, um sistema distribuído apenas provê mecanismos que permitem política de caches dinâmicas, com itens armazenados, tem níveis de confiança para códigos móveis, ou seja, para quando eu quero deslocar um determinado função ou programa mesmo de uma máquina para outra, um bloco de código, e fornece parâmetros ajustáveis de qualidade de serviço, né, que é o Quality of Service, né, para no caso do serviço que eu esteja implementando dessa abertura ser um stream, e oferece diversos algoritmos de encriptação. Isso seria o ideal para a implementação do sistema distribuído, para a implementação da abertura do sistema distribuído. Ok? Então, vamos parando por aqui, por enquanto. No próximo vídeo vamos falar sobre escalabilidade. Tá? Eu vou deixar uma pequena tarefa para vocês acerca desse tópico.
e a gente vai conversando nos fóruns de discussão para que vocês possam tirar dúvidas comigo, ok? Então, meus amigos, muito obrigado e vamos voltar. Vou continuar postando vídeo, certo? Não se preocupem que é passageiro, a gente vai se encontrar em breve, ok? Então, muito obrigado, até mais.